sobre as malformações da veia de Galeno. Aqui o roteiro da aula, primeiramente vai falar sobre anatomia, um pouco da definição e epidemiologia, as duas principais classificações, apresentação clínica, diagnóstico, tratamento e prognóstico desse tipo de malformação. Bom, então, primeiramente, antes de falar da malformação, vamos relembrar como seria a anatomia normal dessa parte da drenagem venosa profunda. Aqui, não sei se dá para ver minha seta, nós temos a veia cerebral magna, que também é chamada como veia de Galeno, que ela é formada, então, pela drenagem de 3 veias principais: a veia cerebral interna, aqui mostrada, a veia basal de Rosenthal e a pré-central do cerebelo, sendo a veia cerebral interna ainda formada pela drenagem da veia septal anterior e a veia tálamo estriada. Após essa união dessas três, formando a veia de Galeno, ela se une aí ao seio sagital inferior, drenando para o seio reto. Essa sendo a nossa anatomia normal. Bom, falando agora especificamente da malformação, ela é uma anomalia vascular e caracterizada por múltiplas fístulas arteriovenosas que vão drenar para uma veia prosencefálica mediana, chamada veia de Markovsky, que embriologicamente é a veia precursora da veia de Galeno. O que acontece, basicamente, falando um pouco da questão da embriologia, é que ao começo da gestação, o córtex, de maneira geral, o telencéfalo, ele vai ser inicialmente irrigado por artérias que saem do plexo coroide e a drenagem venosa aí sendo realizada por essa veia prosencefálica mediana. Com o passar aí da gestação, a irrigação do telencéfalo passa a ser feita por artérias corticais e a drenagem venosa iniciando aí, passando a ser pela veia cerebral interna que vai se desenvolvendo. À medida que ela se desenvolve, essa veia prosencefálica mediana irá regredir, irá involuir, aí com o decorrer da gestação. Só que quando tem a formação desses shunts aí da parte coroideia com essa veia, acaba que ela não irá regredir e sim irá ter uma dilatação progressiva. No lugar dela iria surgir a veia de Galeno, só que com o desenvolvimento desse tipo de shunt, esse desenvolvimento normal aí da veia de Galeno acaba que não acontece. Então, aí, tendo o aparecimento dessa malformação, geralmente por volta da 6ª à 11ª semana de formação fetal. O que acontece é que, como acaba não tendo desenvolvimento normal da veia de Galeno, muitas das vezes o resto da drenagem fica indo aí para o seio reto, também acaba não se formando. Então, em algumas das vezes, ele se forma, cerca de 50% dos casos. Em outras, essa dilatação da veia prosencefálica mediana acaba drenando para um seio falcino, que em boa parte das vezes irá se comunicar aí com o terço posterior do seio sagital superior. Então, em 50% dos casos, drenando para o seio reto, em outros casos, para esse seio falcino. Bom, falando rapidamente da epidemiologia, essa malformação da veia de Galeno, ela representa 1% de todas as malformações vasculares intracranianas, aí independente da faixa etária, e representa 30% das anomalias vasculares cerebrais na faixa pediátrica. Então, por mais que seja considerada uma malformação não tão frequente, rara mesmo, é muito importante que a gente conheça pelas suas repercussões clínicas, principalmente na faixa etária neonatal, como eu vou comentar posteriormente. Bom, falando um pouco da classificação, vou mostrar em imagens mais para frente, nós temos duas classificações principais. Classificação de, eu acho que assim se chama, Lajaúnias, e a classificação de Asagil. Lajaúnias, primeiramente, divide, aqui essa abreviação eu usei como malformação aneurismática da veia de Galeno, que seria uma malformação verdadeira, comparando com a diferenciação de uma MAVE profunda, que drena para a veia de Galeno. A malformação verdadeira, então, justamente como a gente havia comentado, a veia de Galeno ela não se desenvolve, e eu tenho uma série de fístulas que drenam ali para o seu precursor, que é a veia prosencefálica mediana. Já diferenciando, então, aí de uma malformação profunda, ali formada próxima da região da veia de Galeno, e uma dilatação aí dessa veia secundária,
a essa MAV que está ali próxima da veia. E a própria malformação verdadeira é dividida em dois tipos, os tipos mural e o tipo coroidal, como eu vou comentar. Então, o tipo coroidal, ele é o mais comum aí, representando 2/3 dos casos, em que eu tenho uma rede de vasos complexa que irá convergir ali para o local da fístula, geralmente localizado anteriormente à veia prosencefálica mediana, e drenando para ela. O tipo coroidal tem, então, essa rede bem mais complexa, com um fluxo maior comparado com o tipo mural, e sendo o mais encontrado quando as manifestações já começam aí no período neonatal. E o tipo mural, representando aí 1/3 dos casos, nele eu tenho uma ou mais conexões arteriais indo diretamente para a parede da veia prosencefálica mediana. Então, no tipo coroidal, essa rede complexa indo para a fístula e daí indo para a veia prosencefálica, e o tipo mural, essas fístulas já indo direto para a parede da veia. E o tipo mural, eu tenho uma menor quantidade aí de vasos participando em geral, então as repercussões dela vão ser menos graves do que no tipo coroidal, e por isso, então, é o tipo até mais encontrado quando as manifestações são um pouco mais tardias. Bom, falando então da classificação de Azargil, são 4 tipos. O tipo 1, eu tenho uma conexão aí direta, por exemplo, aqui como mostra na imagem, tanto da artéria pericalosa quanto das cerebrais posteriores, com a veia de Galeno, como mostra aqui então, pericalosa e as cerebrais posteriores com onde seria a veia de Galeno, mostrando aqui na imagem de uma arteriografia do lado essa conexão direta, esse sendo o tipo 1, que seria, pegando a outra classificação, o tipo verdadeiro. Aqui o tipo 2, em que eu tenho uma rede de tálamo perfurada aí entre as artérias nutridoras e a veia de Galeno. O tipo 3, que seria uma rede mais complexa, envolvendo tanto o tipo 1 quanto o tipo 2. Então, aqui, por exemplo, tendo essa conexão direta da pericalosa com a veia e também tendo aquela parte, por exemplo, daquela rede tálamo perfurada. E o tipo 4, que seria como se fosse um tipo, uma formação não verdadeira aí, em que eu tenho uma malformação arteriovenosa próximo da veia de Galeno, e daí uma dilatação secundária dessa veia por conta aí do fluxo da própria malformação. Então, aqui mostrando pela seta aqui a região onde teria a MAV, aqui da veia já cerebral interna e a dilatação secundária da veia de Galeno. Bom, e falando da apresentação clínica, a parte mais, daí, as partes mais importantes. Explicando a fisiopatologia antes, para a gente entender por que se manifesta dessa maneira. Acaba que a região onde tem as fístulas arteriovenosas, ela é uma região de alto fluxo e de baixa resistência vascular. Então, isso acaba causando um aumento compensatório do volume sanguíneo e também do próprio débito cardíaco. Enquanto ainda está na vida intrauterina, acaba que não se tem tantas manifestações no sentido de que existe ainda a placenta, que também é considerada uma fístula arteriovenosa, e por isso o débito, o fluxo para a região das fístulas, para a região da malformação, ele não acaba sendo não tão acentuado. Mas já se pode ser encontrado, então, a cardiomegalia, aí por esse aumento do esforço cardíaco mesmo, o débito cardíaco também, causando, então, essa cardiomegalia. Acaba indo mais fluxo para a região da fístula, então eu posso acabar tendo uma irrigação um pouco mais prejudicada já nesse início de outros órgãos, como, por exemplo, o rim, e daí uma perfusão um pouco mais inadequada, causando uma oligodramia, por exemplo, e também já se pode ser observado hidrocefalia, tanto por dois componentes, tanto pela uma própria obstrução, que é aquela malformação causa ali na região do aqueduto, e também por uma questão de uma hipertensão venosa, prejudicando, então, a drenagem venosa.
aumenta esse fluxo aí para a região da malformação. Em alguns casos, chegando a passar por a região da fístula, 60% a 80% do débito cardíaco. Então, a criança vai se manifestar com sintomas de uma insuficiência cardíaca de alto débito, sintomas de hipertensão pulmonar, e em casos mais graves, acaba tendo aí uma falência orgânica multissistêmica, renal, hepática. Então, aí nessa faixa etária, com um quadro clínico mais grave. Numa faixa etária um pouco mais avançada já aí da infância, dos lactentes, né, melhor dizendo, outros sintomas podem estar presentes. Ainda pode ter um quadro de insuficiência cardíaca, mas com apresentação clínica um pouco mais leve. O que acaba acontecendo é que justamente pelo quadro da hipertensão venosa e congestão venosa, isso pode prejudicar aí o desenvolvimento cortical. Então, justificando aí, por exemplo, nessas crianças, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia, aí pela própria endocefalia, uma macrocefalia, e pela própria hipertensão venosa, quadros de sangramento, como, por exemplo, epistaxe, e também achados que seriam compatíveis com achados de uma fístula, como, por exemplo, proptose, sopros audíveis nas fontanelas, e também pode esse quadro se manifestar já numa fase de mais posterior, até mesmo em adultos, mas aí com um quadro clínico um pouco mais diferente. Mas aí para um quadro de cefaleia, por questões obstrutivas, crises epiléticas e sangramentos aí decorrentes daquela hipertensão venosa que eu havia comentado. Bom, falando então do diagnóstico, dos meios de diagnóstico, então nós temos vários métodos de imagem que podem nos ajudar. O ultrassom aí gestacional, vou mostrar algumas imagens de cada um deles. Então, é um diagnóstico que já pode ser feito aí intraútero, o ultrassom gestacional ajudando tanto na identificação da malformação quanto das suas complicações, ajudando aí a identificar a hidrocefalia já e também as próprias alterações cardíacas. A ultrassom transfontanelar, TC e angio-TC, ressonância e a arterografia aí sendo como o nosso método diagnóstico aí mais acurado e que também vai ser útil para nos ajudar aí no próprio tratamento endovascular, como eu vou comentar posteriormente. Então, aqui falando da ultrassonografia, nós vamos identificar, então, na região da linha média, ali um pouco mais posterior, ali um pouco próxima região de terceiro ventrículo, uma dilatação anecoica e que nós podemos observar que essa lesão seria pulsátil. E o que mais ajuda a diferenciar de outros cistos, ali, por exemplo, um cisto aracnóide nessa região, de um cisto porencefálico, seria justamente o Doppler, que essas outras malformações, esses cistos, não apresentariam fluxo ao Doppler, diferente aí, então, da nossa malformação. Então, aqui, duas imagens de ultrassonografia mostrando, então, aquela dilatação anecoica em região de linha média, e aqui um alto fluxo no Doppler. Aqui também como evidenciado nessas duas imagens. E aqui outros exames que vão nos ajudar aí, TC e angio-TC. Aí na tomografia, a gente vendo essa lesão hiperdensa em linha média, em região de linha média. E aqui na própria angio-TC no MIP, corroborando aí para ajudar aí no nosso diagnóstico. Que essa dilatação é justamente na região da veia de Galeno, vindo aqui ou para aquele seio falso que já havia comentado, principalmente. Bom, e aqui também a ressonância nos ajudando no diagnóstico e também a ressonância ajuda já a gente a começar a ver algumas sequelas neurológicas que, como consequência aí da fístula, como, por exemplo, já identificando alterações corticais, sequelares mesmo. E a arteriografia, como eu havia comentado, como sendo um dos principais métodos diagnósticos mais acurados que vai nos ajudar aí na definição do nosso tratamento endovascular. Bom, aqui como mostra a imagem, uma malformação verdadeira, vindo aí então, recebendo nutrição tanto da pericalosa como aqui de cerebral posterior também. E aqui a dilatação ali onde seria a região da veia prosencefálica mediana. Bom, falando um pouco agora do tratamento, ele tem tratamento medicamentoso endovascular
e o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso, o principal objetivo dele seria justamente compensar a parte cardiológica e as complicações sistêmicas de maneira geral. Então, aí, mais para que a criança possa aguardar, chegar numa faixa etária adequada para receber o tratamento endovascular, como eu vou comentar. Então, o tratamento medicamentoso aí visando diminuir o fluxo para a região da malformação, e algumas medicações que podem ajudar seriam diuréticos, agentes inotrópicos e vasodilatadores. Aí, nos estudos, nenhum deles aí sendo tão superior ao outro. Então, esse tratamento medicamentoso seria justamente para compensar essa parte cardiológica e tentar aí fazer com que a criança chegue numa faixa etária mais adequada para receber o tratamento endovascular, que é a nossa opção mais segura e com menores índices de complicações. Tanto que, como eu vou comentar mais posteriormente, o prognóstico depois que se teve aí o tratamento endovascular, ele melhorou muito nessas crianças. A mortalidade antes, só com o tratamento cirúrgico, ainda era bem elevada. E o tratamento diferente, por exemplo, o tratamento de uma MAVE, que seria ali obliterar toda a lesão e depois ressecar, aqui no tratamento da malformação da veia de Galeno, o que se preconiza é uma abordagem gradual, com embolizações parciais. Mesmo que você não oclua totalmente aquela malformação, a própria embolização parcial já diminui bastante o fluxo para aquela região e melhora a questão da insuficiência cardíaca. Então, aí, tendo tanto o tratamento transarterial quanto o transvenoso, e a idade mais adequada para que seja feito isso varia aí de 5 a 6 meses de vida na primeira abordagem, né, para fazer aquela primeira embolização parcial, e novas embolizações aí a cada 6 a 8 semanas, dependendo de como a criança vai respondendo clinicamente, podendo ser feito mais precoce, como eu vou comentar, naquelas crianças que você já tentou o tratamento medicamentoso e ela continua refratária a isso, então aí não conseguindo aguardar chegar nessa faixa etária. E o tratamento cirúrgico, então, sendo mais reservado para aqueles casos em que tem uma falha na embolização ou até mesmo para sua complementação. E também sendo usado aí no caso de algumas complicações, como, por exemplo, para drenagem de hematomas aí que surjam em decorrência, por exemplo, da hipertensão venosa e a correção da hidrocefalia. Aqui um ponto para chamar a atenção, que a hidrocefalia em si, ela tende a melhorar depois das embolizações parciais. E aí, então, tentando se corrigir a hidrocefalia depois de ser feito o tratamento endovascular. Até porque, segundo o que eu li, você derivar uma criança que ainda não está com essa malformação corrigida, você pode acabar alterando bastante aquela hemodinâmica, enfim, e isso acabar prejudicando ainda mais, podendo ter um alto índice de hemorragias intraventriculares e também corroborando aí para isquemias também, em crianças derivadas. Então, idealmente é que essa hidrocefalia seja resolvida aí até mesmo depois do tratamento endovascular, que as embolizações sejam feitas. Então, o principal tempo que a gente vai determinar para quando que a gente vai fazer o tratamento endovascular vai depender muito do quadro clínico daquele recém-nascido. Então, aqui, o Lajaúnes, no seu estudo de 2006, ele propõe esse score para nos ajudar a ter uma definição de quando que seria o melhor momento para fazer aquele tratamento endovascular. Se a criança pode esperar até os 5, 6 meses, ou se já seria uma coisa a ser feita de maneira mais emergencial. Então, aqui, não vou comentar cada um dos tópicos, mas basicamente esse score, ele avalia a função cardíaca, a função cerebral, respiratória, hepática e renal. Então, aí, quanto maior a pontuação, mais próximo do normal esses sistemas vão estar funcionando. Então, uma pontuação aí abaixo de 8, teoricamente não seria mais indicado aí o tratamento endovascular, por motivos de que já seria um quadro onde já se tem uma falência multissistêmica, por exemplo. De 8 a 12, já sendo um quadro ainda grave, mas não que já esteja em quadro de falência total aí. Então, já sendo, nessa pontuação sendo indicado um tratamento endovascular em caráter mais emergencial, e crianças aí que pontuariam acima de 12, sendo aquelas que você pode iniciar um tratamento medicamentoso primeiramente,
e aguardar ela chegar aí aos 4, 5 meses para fazer o tratamento no vascular. Então, aí, esse score mais ajudando a nos guiar, mas, assim, claramente, a gente, em vários dos casos, vai ter que ser um tratamento mais aí individualizado. Então, só para guiar de maneira geral. Então, aquelas crianças mais graves, mas que não estão já em quadro de uma falência multissistêmica, tendo que, em muitas vezes, já fazer um tratamento no vascular mais precoce, e aquelas que respondem a tratamento medicamentoso, preferencialmente aguardando aí os 4, 5 meses para fazer a sua primeira embolização. E falando um pouco então do prognóstico, como eu havia comentado, nós temos uma mortalidade, antes do tratamento no vascular, a mortalidade, mesmo com o tratamento cirúrgico, em alguns dos estudos chegava aí a 100% dos casos, mas depois do desenvolvimento do tratamento no vascular para esse tipo de caso, tendo uma melhora significativa nesse prognóstico. Então, no estudo do Laja-Unis de 2006, a mortalidade geral, né, ele estudou cerca de 333 crianças, que daí foram submetidas a tratamento endovascular, com a mortalidade geral de 10,6%, sendo a maior mortalidade ainda na faixa etária neonatal, que são as crianças, querendo ou não, com um quadro mais grave, aí de 52%, a mortalidade nos lactentes 7,2%, e nas crianças mais velhas aí de 0%. Então, nesse estudo dele, um desenvolvimento neurológico normal foi alcançado em 74% dos casos, e aí uns 15,6% já crianças com retardo moderado e 10,4% com retardo severo. Então, aí, em estudos anteriores, mais antigos, e onde não ainda existia o tratamento endovascular, essa mortalidade aí chegando a 80%, 100%, e a morbidade aí 20% a 80% em média. Então, aí mostrando que pós-tratamento endovascular, o prognóstico aí dessas crianças vem melhorando bastante. Bom, esses foram os 2 estudos principais que eu utilizei para fazer essa aula, e é isso, professor. Professor, você está falando uma coisa que eu não estou ouvindo, que não está saindo o áudio. Excelente, Bianca. Alô? Oi, professor. Não, estou escutando aí, né? Agora sim. Não sei se eu estava falando antes, escutei só agora. Tá bom. Estava fechado aqui o meu microfone. E, não, excelente. Acho que esse é um tema sempre bem difícil, né, de falar, bem, bastante coisa, assim, não, nem tão fácil de entender, né? Eu vi ali que você viu que você falou que tratar a hidrocefalia tem que tomar cuidado antes de Embolizar. tratar, de embolizar, né? E você falou que você leu que tem o sangramento. Por que você acha que tem o sangramento quando você deriva esses pacientes? Professor, eu realmente fiquei um pouco em dúvida nessa parte, mas eu tinha entendido que seria não sei se pela própria hipertensão venosa, e pela diferença de pressão também, que já estaria bem aumentada, então eu derivar, não sei, aí talvez... Quer ver, Eu imaginei que eu derivando, aí como se eu... Deixa eu ver como é que eu explico isso. Mais fácil. Pressão, e às vezes ficariam ainda mais, não sei, tracionadas, e que já estariam com hipertensão, então talvez facilitando o sangramento, não sei se nesse Olha sentido. só, bota a imagem que você mostrou, uma ressonância.
naquela parte de diagnóstico. Isso. Olha lá no coronal, né? Aumenta aí bem, por favor. Olha lá no coronal, olha o tanto de veia que tem dentro do ventrículo ali, né? Então, na verdade, né, o que a ampola de Galeno está fazendo o quê? Está fazendo a drenagem venosa profunda, né? Certo? Sim, sim. E a drenagem da parede ventricular é drenagem venosa profunda ou drenagem venosa superficial? Profunda, professor. Profunda, né? Então, na verdade, todas aquelas veias da parede ventricular, elas também estão hipertensivas. E a parede ventricular, o que é? De um lado é o epêndima, certo? E de Certo. outro é a cavidade ventricular, então é o líquor, né? Então, a hora que você passar o catéter, você já tem risco de romper uma veia dessas, né? Às vezes, quando você expunciona o ventrículo, vocês veem que sangra um pouquinho, daí logo depois para. Então, foi alguma veia do epêndima que pegou. Então, você imagina que você vai estar cheio de veias, as veias vão estar grandes, então a chance de passar o catéter e sangrar já é grande. A outra coisa é que a hora que você diminuir a pressão do líquor, a pressão transmural da veia vai aumentar demais, entendeu? Sim, sim. Né? Aquela diferença de pressão vai ficar muito grande e aí vai romper. E são veias muito frágeis, as veias ventriculares, né? Não sei se o Rafael, os mais velhos já tiveram a oportunidade de ver cirurgia dentro do ventrículo, mas toda vez que a gente entra dentro do ventrículo, as veias da parede ventricular, ou por exemplo, tumores ventriculares, por isso que eles são tão desafiadores, é que a parte venosa, né, essa parte dessas veias da parede ventricular, elas são muito frágeis, muito difíceis de coagular, né? Que a parede delas é bem fininha, né? Então, esse é o medo, é como você falou, a pressão venosa é muito alta e a hora que você for derivar, a pressão transmural vai aumentar muito. É outra coisa que a gente vê, né? Não sei se vocês lembram, mas a hora que você vê a ressonância de um paciente derivado, você vê aquela captação de contraste intensa na PAC-meninge, né? E então, ou seja, parece que é uma congestão venosa. Então, quando você diminui a pressão do líquor, também tem uma maior congestão venosa, então vai aumentar mais a pressão venosa, mais risco de sangrar também. Então, eu acho que dessa aula da Bianca aí, né, as mensagens são, né, que tratamento endovascular, existem todos os critérios, né, eu acho que eles estão, se eu não me engano, eles estão tendendo a embolizar mais transvenoso, né? Foi isso que você viu, Bianca? Não. Eu vi mais transarterial, professor. Transarterial. O transvenoso aí ficando mais reservado em outros casos, mas nos que eu vi era mais o transarterial mesmo. Transarterial. E tem uma... E a outra coisa, assim, sempre segurar a mão com o shunt, né? Deixa, assim, acho que a criança teria que estar muito, muito mal para poder oferecer uma derivação, né? Antes de fazer a embolização, né? Acho que é isso. Rafael quer falar alguma coisa? O pessoal que quer passar alguma coisa aí da parte de endovascular, alguma coisa assim? A princípio, assim, não. Eu coloquei a aula só porque é um tema que às vezes surge também, mas acho que a Bianca tocou bem no assunto. Acho que tem um conceito também interessante de, quando a gente toca nesse assunto, que é de hipertensão venosa crônica, que é o de melting brain, que é justamente esse sofrimento crônico, principalmente subcortical, que existe a longo prazo nesses indivíduos, né? Com esse regime de hipertensão intracraniana venosa crônico, né? Então, daí uma das importâncias em priorizar o tratamento nesses indivíduos. O tratamento de escolha em geral, de acordo com as principais referências aí, acaba sendo o intraarterial realmente, né? O transarterial. E acho que é basicamente isso. Acho que essa associação devido a ser um quadro com um shunt, né, artério venoso em si,
você ter essa insuficiência cardíaca de alto débito nesses indivíduos também. Então, acho que são fatores que você tem que sempre levar em consideração quando você pensa em tratar e quando pedirem nossa avaliação também, né, para quadros assim. Né? Acho que sempre ter um cuidado aí na avaliação desses quadros. Acho que cautela na hora de indicar uma derivação para essas crianças, por exemplo, né? Esperar o momento certo e acho que é basicamente isso. Parece o Rafael tocou numa coisa que eu lembrei, que às vezes parece óbvio para a gente, mas não é tanto para os outros. Não é incomum lá no CAIS me chamarem para uma avaliação, né, que ainda na gestação, e como a Bianca falou, vem, né, que está com uma dilatação cardíaca, um alto risco de insuficiência cardíaca, e eles querem saber se pode nascer na Unicamp. Então, na verdade, acho que um grande ponto do neurocirurgião aí é reforçar também que tem que nascer onde exista um serviço de endovascular adequado, né? Porque nasce essa criança numa maternidade com vocês sem endovascular, vocês vão ficar de mãos atadas, né? Porque vão ficar pressionando vocês que está em insuficiência cardíaca, que tem hidrocefalia, e aí pode cair na tentação de botar um shunt, né? Então, o ideal é que nasça num serviço onde tem um endovascular já com experiência nesse tratamento aí. Muito bom, vamos para as aulas, para os casos aí.